Muitas pessoas acreditam estar vivendo o amor, quando, na verdade, estão apenas tentando suprir um buraco interno que nunca foi olhado com sinceridade. Chamam de amor aquilo que, no fundo, é um pedido desesperado por atenção, acolhimento ou pertencimento. É fácil confundir os dois quando se cresceu carente de afeto, quando a autoestima foi moldada a partir da aprovação dos outros e quando ninguém ensinou o que significa amar sem perder a si mesmo. Carl Jung observava com clareza esse fenômeno, o impulso de buscar no outro aquilo que a própria psique não reconheceu em si. É por isso que, muitas vezes, o que chamamos de amar é apenas uma tentativa inconsciente de ser visto, aceito, valorizado. Não por quem somos, mas por quem aprendemos que precisávamos ser para sermos amados. E aí nasce a confusão. O amor, quando é genuíno, não cobra. Mas a carência disfarçada exige, dramatiza, cria dependência e se ressente com facilidade. Essa falsa ideia de amor nasce justamente da dor não elaborada. Pessoas que viveram abandono, negligência emocional ou padrões de comparação na infância tendem a internalizar a ideia de que precisam fazer algo, ser algo, agradar alguém para receber afeto. E então, o afeto deixa de ser livre e passa a ser condicionado. Quando isso acontece, qualquer gesto de carinho vindo de fora vira uma espécie de alimento emocional. Não se ama o outro, se precisa dele. E essa necessidade não é romântica. É pesada, sufocante e cria dinâmicas destrutivas. A mente, condicionada por experiências passadas, passa a interpretar sinais de atenção como prova de amor. A ausência vira sinal de rejeição e o silêncio é sentido como abandono. Esse estado constante de vigilância emocional é um sinal claro de que o que se busca não é um vínculo saudável, mas sim uma reparação inconsciente de algo que ficou aberto há muito tempo. E por mais que a pessoa ache que está se conectando com o outro, na verdade está apenas tentando ser curada através do outro. Jung chamava esse movimento de projeção afetiva. É quando vemos no outro algo que a nossa consciência não tem estrutura para reconhecer em nós mesmos. Por isso nos apaixonamos tão intensamente por pessoas que, de algum modo, parecem nos completar. Porque é assim que o inconsciente tenta nos mostrar o que ainda está faltando ou reprimido. O problema é que, quando confundimos essa projeção com amor verdadeiro, acabamos nos perdendo nos relacionamentos. Criamos expectativas irreais. Ficamos cegos para os limites da outra pessoa. E pior, esquecemos de olhar para dentro. Esse padrão de buscar amor como forma de compensar carência é um dos mais comuns. E também um dos mais perigosos. Porque mantém a pessoa girando em torno da necessidade. Ela não ama, ela depende, não escolhe, se agarra. E nesse movimento, começa a ceder, tolerar o intolerável, aceitar migalhas, silenciar sua própria dor para não ser deixada de lado. O medo de perder se torna maior do que o desejo de estar bem. E o amor passa a ser sinônimo de sofrimento. O mais cruel é que tudo isso costuma acontecer sem que a pessoa perceba. Ela realmente acredita que está amando, que se entrega, que cuida, que está dando o melhor de si, mas no fundo está tentando provar que merece ser amada. E quando esse esforço não é reconhecido, ela se sente rejeitada, insuficiente, abandonada. Novamente, a ferida se reabre, como se o presente fosse apenas uma repetição do passado. O amor, quando é vivido a partir da carência, se torna um campo de batalha invisível. A pessoa vive tentando ser o que o outro espera, fazendo de tudo para manter a conexão, mas nunca se sente realmente segura. A sensação de que algo vai dar errado, de que o outro vai se afastar, ou de que não está sendo suficiente, a persegue em silêncio. E por mais que tente disfarçar, isso afeta a forma como ela se relaciona. Passa a ser controladora, ciumenta, insegura, ou então se anula por completo. Essa dinâmica é tão comum que muitos acreditam que amar é isso mesmo, sofrer, se sacrificar, se doar, até se perder. Mas o que Jung nos ensina é que amar não tem nada a ver com se perder no outro. Pelo contrário, amor de verdade começa quando a pessoa aprende a se encontrar, a se sustentar emocionalmente,
a acolher suas próprias dores sem depositá-las no colo de alguém. E isso só é possível quando se reconhece que o que se chamava de amor era, na verdade, uma tentativa inconsciente de preencher o próprio vazio. O que dói não é o amor. O que machuca é a expectativa irreal de que o outro vai curar o que é responsabilidade sua. É o esforço exaustivo de tentar garantir afeto para não encarar a sensação de abandono que mora dentro. É esse desespero silencioso de querer ser escolhido porque no fundo não se sente digno de amor sem ter que se esforçar para isso. Quando a carência emocional é confundida com amor, a pessoa vive uma espécie de escravidão emocional e enquanto não identifica esse padrão, continuará buscando fora o que só pode ser resolvido dentro e continuará chamando de amor aquilo que, na verdade, é só medo de ficar sozinho. Esse é o ponto de partida para entender por que tantos relacionamentos parecem intensos no início e rapidamente se tornam dolorosos. A raiz não está no outro, mas na forma como a psique ainda está tentando resolver feridas antigas através de vínculos atuais. O próximo passo começa justamente quando esse movimento é trazido à consciência. Quando falamos em carência afetiva, não estamos nos referindo apenas à ausência de amor no presente, mas a um histórico emocional que muitas vezes começa nos primeiros anos de vida. A forma como fomos amados, ou não, molda diretamente a forma como passamos a amar. E quando esse amor recebido foi condicionado, ausente ou instável, criamos padrões de sobrevivência emocional que carregamos por toda a vida. Jung observava isso com clareza. As experiências mais marcantes da infância não desaparecem. Elas se alojam no inconsciente e continuam agindo mesmo quando já não lembramos delas. O problema começa quando, ao invés de reconhecermos essas feridas, passamos a projetar no outro a função de curá-las. Criamos imagens idealizadas do amor, não com base na realidade, mas com base naquilo que nunca recebemos. A idealização nasce quase sempre da dor não resolvida. Idealizamos não quem a pessoa realmente é, mas o que esperamos que ela represente. Segurança, validação, proteção, afeto incondicional. Quando alguém preenche temporariamente esse vazio, colocamos sobre essa relação uma expectativa quase impossível de ser sustentada. A psique faz isso para tentar sobreviver à dor da falta. É mais fácil acreditar que alguém vai salvar do que aceitar que aquela ferida ainda vive dentro. Assim, idealizamos parceiros, criamos histórias na mente, interpretamos pequenos gestos como grandes sinais de amor e nos entregamos a uma fantasia emocional que nem sempre tem base na realidade. E, quando o outro não corresponde a essa imagem idealizada, a frustração é devastadora. Não por quem a pessoa é, mas por tudo aquilo que projetamos nela. Essa idealização tem raízes profundas. Muitos cresceram tentando se encaixar para serem aceitos. Aprenderam que precisavam agradar, se esforçar, esconder suas emoções para manter o afeto de quem cuidava deles. E com o tempo, isso virou uma crença silenciosa, que o amor precisa ser conquistado, merecido, controlado. Quando essa crença não é revista, a pessoa passa a se relacionar sempre a partir da falta. Não se conecta de forma livre, mas sempre com medo de perder. E onde há medo, não há amor pleno. O mais perigoso é que a idealização pode parecer bonita no início. É vendida como romantismo, entrega, paixão. Mas na verdade ela é uma armadilha emocional. Porque coloca o outro em um pedestal e esconde suas próprias necessidades não resolvidas. Muitas vezes, a pessoa nem percebe que está idealizando. Ela apenas sente que precisa do outro, que não vive sem ele, que nunca amou assim. Mas por trás dessas frases intensas, existe um padrão emocional infantil, o da criança que ainda espera que alguém venha preencher o que ficou faltando. Jung dizia que o amor verdadeiro só é possível quando paramos de projetar. E projetar não significa apenas ver qualidades demais no outro. Significa esperar que ele seja responsável pelo nosso equilíbrio emocional. Que ele esteja sempre disponível. Que saiba exatamente o que fazer para nos acalmar. Que cure nossas inseguranças com a simples presença. E isso é pedir ao outro algo que nem nós conseguimos oferecer a nós mesmos. A carência afetiva transforma o amor em necessidade.
E quando isso acontece, o relacionamento se torna frágil, porque o vínculo não é construído a partir de duas pessoas inteiras que se escolhem, mas de duas metades tentando se completar. E quando o outro mostra que é humano, com falhas e limites, o castelo de idealizações começa a desmoronar. A dor da desilusão não é sobre o outro em si, mas sobre o que ele deixará de representar, sobre o vazio que volta a aparecer. Por isso que muitas relações que começam com muita intensidade rapidamente se tornam instáveis, porque não foi amor o que uniu, foi a carência, e onde há carência, existe cobrança, medo, exigência, controle. Existe, acima de tudo, a tentativa desesperada de não reviver uma dor antiga que ainda vive dentro. Mas nenhum relacionamento tem o poder de curar algo que não foi olhado com maturidade. A idealização é um mecanismo de defesa. Ela nos protege temporariamente da realidade que não queremos encarar. Mas quanto mais idealizamos, mais nos afastamos de quem realmente somos e também de quem o outro é. Não enxergamos o parceiro com clareza, mas sim com os olhos da carência. E isso destrói qualquer chance de conexão verdadeira. O amor saudável começa quando deixamos de idealizar e passamos a ver com mais nitidez. Quando paramos de esperar que o outro nos salve e começamos a assumir a responsabilidade pelo que sentimos. Isso não significa não amar. Significa amar com consciência, sem exigir, sem implorar, sem transferir nossas feridas para o colo do outro. A verdadeira maturidade emocional acontece quando conseguimos identificar o quanto do que sentimos é realmente sobre o outro e o quanto ainda vem de histórias antigas que não foram encerradas. E quando essa clareza surge, muita coisa começa a mudar. O próximo passo se revela nesse movimento contínuo de consciência, quando paramos de buscar no outro aquilo que perdemos de nós mesmos. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que o desejo de ser amado se transforma em uma necessidade de ser validado. Não percebemos de imediato, porque no início tudo parece amor, a atenção do outro, as mensagens frequentes, o cuidado em pequenos gestos. Mas, com o passar do tempo, começamos a perceber que há algo inquietante por trás dessa busca. Um vazio que persiste, mesmo quando estamos acompanhados. Uma inquietação que nos faz duvidar de nós mesmos sempre que o outro se afasta, silencia ou não corresponde da forma que esperamos. Carl Jung compreendia esse movimento com clareza. Para ele, grande parte do que chamamos de amor é, na verdade, uma tentativa inconsciente de confirmar nossa própria existência. A busca por validação surge quando não nos sentimos suficientes por nós mesmos, quando crescemos duvidando do nosso valor e passamos a acreditar que só seremos dignos de amor se alguém nos reconhecer, nos escolher, nos aplaudir. A carência afetiva, como vimos, constrói essa base frágil. Ela nos faz buscar fora o que falta dentro. E assim, confundimos afeto com aprovação. Quando alguém demonstra interesse, sentimos alívio. Quando elogia, sentimos euforia. Mas basta uma mudança de comportamento, uma demora na resposta, uma crítica sutil para que tudo desmorone por dentro. Porque não estávamos amando de forma genuína. Estávamos apenas tentando confirmar, por meio do outro, que somos dignos de existir. É nesse ponto que o amor deixa de ser amor e passa a ser dependência emocional. Não porque o outro exija isso de nós, mas porque estamos presos a uma ideia de que precisamos ser vistos o tempo todo para nos sentirmos reais. Começamos a moldar nosso comportamento para agradar, a esconder nossas opiniões para não contrariar, a aceitar o que nos machuca para não perder o vínculo. Tudo isso em nome de um amor que, na verdade, é medo disfarçado. Essa necessidade constante de aprovação não é aleatória. Muitas vezes ela nasce em famílias onde o afeto era condicionado, onde o amor era dado como recompensa por bom comportamento, boas notas, obediência, onde ser você mesmo não era suficiente. Esse tipo de dinâmica deixa marcas profundas. A pessoa cresce com a sensação de que precisa merecer o amor, de que não é digna simplesmente por existir. E o que acontece quando ela entra em um relacionamento? Reproduz o mesmo padrão. Acredita que precisa conquistar, agradar, provar o tempo todo seu valor. E quanto mais o outro se afasta,
mais ela tenta se moldar para ser aceita, não por amor, mas por medo de ser rejeitada, e com isso, reviver a dor antiga que nunca foi curada. Essa ilusão de amor pode durar anos, porque há momentos em que o outro corresponde, em que a validação vem e tudo parece fazer sentido, mas essa satisfação é sempre temporária, porque o buraco é mais fundo. Nenhuma validação externa é capaz de preencher um vazio interno. E é aí que surge o ciclo. A pessoa se apaixona, depende da aprovação, sofre quando ela falta, se anula para reconquistá-la, sente-se exausta, mas não consegue romper. E tudo recomeça. O mais doloroso é que muitas vezes esse comportamento é romantizado. É chamado de entrega, dedicação, amor incondicional. Mas amor não exige que você se diminua. Amor não pede para você abandonar sua verdade. Amor não obriga a calar a própria dor para manter o outro por perto. O que estamos chamando de amor é, em muitos casos, a repetição de uma ferida infantil nunca olhada com profundidade. Jung dizia que o inconsciente sempre busca a cura. E por isso, atrai situações que forçam a pessoa a olhar para o que ela tenta evitar. É por isso que, muitas vezes, somos atraídos por pessoas que não nos validam, que nos ignoram, que são ambíguas, porque inconscientemente estamos tentando mais uma vez conquistar o amor que um dia nos foi negado. A psique repete até que algo mude, até que a consciência desperte. Quando a pessoa começa a perceber esse padrão, algo se movimenta. Ela passa a questionar se o que sente é realmente amor ou apenas uma tentativa de ser reconhecida. Passa a observar seus próprios gestos, suas concessões, seus silêncios. E pouco a pouco, começa a se libertar da necessidade de ser validada. Não porque deixou de amar, mas porque começou a se amar o suficiente para não depender do olhar do outro. Essa mudança não acontece de forma repentina. Ela exige coragem, paciência e muita honestidade consigo mesmo. Mas é libertadora, porque no momento em que deixamos de buscar no outro a confirmação do nosso valor, começamos a nos aproximar do amor verdadeiro, aquele que nasce da presença, da escolha consciente, do respeito mútuo, não do medo. E nesse novo espaço interno, os vínculos começam a mudar. A qualidade das relações se transforma. O que antes parecia amor, agora se revela como apego. O que antes era tolerado em nome do afeto, agora é questionado. Porque, quando nos validamos por nós mesmos, não aceitamos mais migalhas emocionais. E é a partir dessa força interior que novas possibilidades se abrem. Um dos maiores enganos emocionais que nos aprisionam é a crença silenciosa de que, se tentarmos mais uma vez, com um pouco mais de esforço, o resultado será diferente. Isso cria um ciclo invisível, mas poderoso. Repetimos os mesmos comportamentos, escolhemos os mesmos tipos de relações, seguimos os mesmos impulsos internos, esperando, no fundo, que dessa vez tudo funcione, que finalmente sejamos amados como merecemos, que o vazio seja preenchido, que o outro mude, mas tudo permanece igual. Carl Jung dizia: enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. É exatamente isso que acontece nesses ciclos repetitivos. A pessoa acredita que está fazendo novas escolhas, quando, na verdade, está apenas respondendo aos mesmos condicionamentos internos. E quanto mais repete, mais se convence de que o problema está no outro, ou pior, que está em si mesma. O sofrimento se naturaliza, a frustração se acumula, e a esperança vai se tornando dependência. Esse ciclo geralmente começa com uma sensação de conexão intensa com alguém, uma empolgação que parece diferente de tudo que já foi vivido, uma expectativa de que agora vai dar certo. Mas, aos poucos, os sinais se repetem, a insegurança cresce, os medos voltam, os comportamentos autodestrutivos ressurgem, surge a ansiedade de agradar, o medo da rejeição, a dificuldade de impor limites, e o que parecia amor volta a se tornar angústia. A psique inconsciente não busca felicidade, ela busca familiaridade, e por isso repete padrões que, mesmo dolorosos,
são reconhecíveis. É por isso que tantas pessoas se envolvem uma e outra vez com parceiros emocionalmente indisponíveis, com vínculos instáveis, com relações de desequilíbrio afetivo, porque inconscientemente estão tentando resolver algo antigo, algo que começou muito antes das relações adultas, algo que foi aprendido como normal nos vínculos da infância. Esse é o ponto mais profundo. A repetição não é um erro consciente, é uma tentativa psíquica de cura. O inconsciente nos coloca diante dos mesmos tipos de experiências, com rostos diferentes, porque tenta nos empurrar para uma resolução. Mas enquanto seguimos inconscientes do padrão, apenas repetimos. E cada vez com mais desgaste, mais feridas, mais cansaço, é comum que dentro desse ciclo, a pessoa comece a se culpar. Acredita que algo está errado com ela, que não sabe amar, que atrai as pessoas erradas, que é sempre deixada. Essa autocrítica intensa só reforça a ferida original e a mantém presa ao ciclo, porque quando a dor vira identidade, qualquer tentativa de sair dela parece ameaçadora. A repetição se torna um lugar de conforto, ainda que tóxico. Jung via esses padrões como portas para o autoconhecimento. Ele acreditava que cada relação frustrada é uma chance de olhar para dentro e perguntar: o que estou revivendo aqui? Que parte de mim se sente atraída por esse tipo de vínculo? O que esse sofrimento está tentando me ensinar sobre quem eu sou? Quando a pessoa começa a fazer essas perguntas, algo muda. O ciclo ainda pode se repetir por um tempo, mas agora a consciência. E a consciência é o início da transformação. É importante entender que romper esse padrão não é romper com o amor. É romper com o que aprendemos a chamar de amor, mas que nunca foi. É abrir espaço para um novo tipo de relação, mais livre, mais madura, mais verdadeira. Mas isso só é possível quando há uma decisão interna de não aceitar mais o que nos machuca. Quando há coragem de interromper a repetição. Esse processo exige honestidade, exige parar de buscar culpados e começar a olhar para os próprios mecanismos emocionais. Não com julgamento, mas com curiosidade e compaixão. Porque todos nós repetimos o que aprendemos, até que aprendamos algo novo. E esse novo começa com a consciência do que estamos fazendo, com o reconhecimento de que estamos seguindo uma trilha antiga, que já não nos serve mais. Quando esse despertar acontece, surgem novas possibilidades. A pessoa passa a perceber os sinais antes de se envolver. Começa a dizer não com mais firmeza, a respeitar seus limites, a priorizar sua paz. E isso muda tudo, porque o padrão só se repete quando há inconsciente. Quando há presença, o ciclo se quebra. As relações também se transformam. A dinâmica deixa de ser de escassez e passa a ser de escolha. O outro não é mais um salvador, nem um inimigo. É apenas alguém com quem se pode compartilhar, sem a ilusão de que vai preencher o que falta. Porque agora, o que faltava já começou a ser resgatado por dentro. E quando esse resgate acontece, os vínculos deixam de ser tentativas desesperadas de validação e se tornam encontros reais, com troca, presença, respeito. Isso não significa ausência de conflitos, mas presença de maturidade para lidar com eles. E, principalmente, significa liberdade para amar sem precisar se anular. A idealização é uma das formas mais sutis e perigosas de escapar da realidade emocional. Ela não acontece de forma consciente, e justamente por isso é tão difícil de perceber. Quando idealizamos alguém, não estamos vendo a pessoa como ela realmente é. Estamos vendo o que gostaríamos que ela fosse. Projetamos nossas expectativas, necessidades e carências em alguém que talvez nunca tenha prometido aquilo que esperamos. Essa dinâmica, segundo Carl Jung, é um jogo inconsciente de projeções. O outro vira tela, e o que enxergamos é a nossa própria sombra ou nossos desejos ocultos. Idealizar alguém é, na verdade, uma forma de nos afastarmos de nós mesmos. É mais fácil colocar no outro a responsabilidade por nos fazer sentir amados, seguros ou valorizados do que assumir a responsabilidade por nossa própria carência emocional. O problema começa quando essa idealização se torna a base da relação. Criamos uma versão do outro que só existe na nossa mente. Ignoramos os sinais,
Justificamos comportamentos que nos machucam, minimizamos ausências, silenciamos incômodos. Tudo para não quebrar a imagem perfeita que criamos. A dor vem depois, quando a realidade se impõe e a pessoa real não corresponde à fantasia construída. É nesse momento que surgem as frustrações, a decepção e, muitas vezes, o sentimento de ter sido enganado, quando, na verdade, o engano começou dentro de nós. Muitos se perguntam como caíram nessa armadilha, mas a verdade é que a idealização é confortável. Ela nos protege da sensação de vazio, da insegurança, do medo de estar sozinho. Criar a ilusão de um amor ideal é uma tentativa de preencher uma falta interna sem ter que lidar com ela de frente. É mais fácil acreditar que o outro vai nos salvar do que encarar o próprio abandono emocional que carregamos há anos. Isso se agrava quando a carência disfarçada de amor nos faz confundir intensidade com profundidade. Um simples gesto vira uma prova de amor. Uma resposta fria é ignorada. Pequenas migalhas de afeto são interpretadas como sinais de algo maior. O outro não precisa ser presente de verdade, porque já idealizamos tudo o que ele deveria ser. E mesmo quando nos machuca, encontramos explicações para continuar, porque admitir que idealizamos significa aceitar que estivemos sozinhos o tempo todo. Jung via a idealização como um convite à individuação. A partir do momento em que percebemos que estamos nos relacionando mais com a imagem que criamos do outro do que com a pessoa em si, somos chamados a fazer um movimento interior. É nesse ponto que começa o verdadeiro encontro, não com o outro, mas com aquilo que projetamos. Aquela segurança que buscamos fora, aquela validação, aquele afeto incondicional, tudo isso está relacionado a aspectos nossos que precisam ser resgatados. A dificuldade está em aceitar a realidade emocional como ela é, sem romantizar, sem fantasiar, sem esperar que o outro tenha o papel de preencher nossos vazios. A idealização é uma fuga, mas uma fuga que custa caro. Ela nos impede de viver vínculos autênticos, nos mantém presos em relações desequilibradas e alimenta um ciclo de insatisfação constante. A desconstrução dessa imagem idealizada não é fácil. Requer coragem para ver o outro como ele. É com suas limitações, incoerências e humanidade, mas principalmente requer coragem para ver a si mesmo com mais honestidade. O que estou tentando evitar ao idealizar essa pessoa? Que parte da minha história emocional estou tentando anestesiar com essa fantasia? Essas perguntas doem, mas são essenciais, porque só a partir delas conseguimos nos libertar do ciclo da idealização e abrir espaço para relações reais. Relações onde o outro não precisa ser perfeito, nem corresponder a todas as nossas expectativas. Relações onde podemos nos mostrar como somos, sem precisar fingir plenitude para sermos aceitos. Quando paramos de idealizar, também paramos de exigir que o outro nos salve. E esse é um dos passos mais importantes na construção de um amor maduro. Um amor que não nasce da necessidade, mas da escolha consciente. Um amor que não alimenta ilusões, mas sustenta a verdade. A dependência emocional raramente surge do presente. Ela costuma ter raízes profundas, muitas vezes enterradas na infância, em experiências que marcaram nossa forma de nos relacionar com o mundo. Carl Jung acreditava que grande parte do sofrimento emocional que vivemos na vida adulta está ligado a fragmentos não integrados da nossa história. E a dependência emocional é um reflexo claro disso. Desde pequenos, aprendemos como ser amados, ou pelo menos como sobreviver à ausência de amor. Se crescemos em um ambiente onde o afeto era condicionado, onde só recebíamos atenção quando atendíamos expectativas, ou onde o carinho era escasso, nossa psique constrói um padrão, o de buscar validação no outro como uma forma de se sentir vivo, visto, digno. Isso molda o nosso eu afetivo. Aprendemos que precisamos fazer algo, ser algo, suportar algo para merecer amor. Esse aprendizado se transforma em comportamento. Quando adultos, seguimos procurando no parceiro ou na parceira aquilo que nos faltou lá atrás. Não é algo racional, é inconsciente. A pessoa que parece emocionalmente indisponível nos atrai porque desperta a velha esperança de que, se formos bons o suficiente, se amarmos o bastante, ela vai escolher ficar.
A relação vira uma repetição do que vivemos com as figuras que deveriam ter nos acolhido. Tentamos mais uma vez conquistar o amor que não recebemos. É por isso que muitas vezes a dependência emocional não tem a ver com quem a pessoa é hoje, mas com quem ela precisou ser para sobreviver emocionalmente no passado. O medo da rejeição, a angústia diante do silêncio do outro, a sensação de desespero ao imaginar uma separação. Tudo isso revela que há uma criança interior ferida, tentando desesperadamente não ser abandonada de novo. E quando não temos consciência disso, entregamos o poder da nossa estabilidade emocional nas mãos do outro. Qualquer gesto de indiferença vira ameaça, qualquer mudança de tom ativa uma crise. Precisamos de respostas imediatas, de provas constantes de que ainda somos amados. E mesmo que o outro não nos trate com o mínimo de cuidado, seguimos insistindo, como se abandonar a relação fosse mais perigoso do que permanecer em algo que nos machuca. Jung dizia que o inconsciente, quando ignorado, nos domina, mas quando trazido à consciência, nos liberta. Quando olhamos para a raiz da nossa dependência emocional, percebemos que ela não é culpa. Ela é um pedido não ouvido, um pedido por amor, por segurança, por pertencimento, um pedido antigo, que talvez nunca tenha sido atendido, mas que pode finalmente ser compreendido. Essa compreensão não muda o passado, mas muda a forma como nos tratamos hoje. Aos poucos, começamos a perceber que o amor que buscamos desesperadamente fora é o mesmo que negamos a nós mesmos por tantos anos, e que enquanto continuarmos buscando fora o que precisa ser curado dentro, continuaremos presos em relações onde a dor parece inevitável. Não se trata de cortar vínculos ou de se fechar para o amor. Trata-se de sair do lugar da criança ferida e entrar no lugar do adulto consciente. Um adulto que consegue reconhecer quando está sendo movido por um medo antigo, que não precisa mais implorar por amor, porque aprendeu a se acolher, e que, a partir desse novo lugar, começa a escolher relações que não reforcem sua ferida, mas que a respeitem. A dependência emocional deixa de ser uma sentença quando passamos a escutar o que ela está tentando nos mostrar. Quando paramos de fugir da dor do abandono original e começamos a construir um vínculo verdadeiro conosco. Esse movimento, embora doloroso, é o que nos permite começar a amar sem nos perder. Porque onde antes havia necessidade, começa a haver escolha. A ideia de que o amor vai nos salvar é uma das maiores armadilhas emocionais que aprendemos a acreditar. Crescemos ouvindo que um dia alguém vai aparecer e curar todas as dores, preencher todos os vazios, dar sentido à nossa existência. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que essa expectativa transforma o amor em uma fantasia projetada e não em uma experiência real de conexão. Carl Jung alertava sobre os perigos das projeções. Quando esperamos que o outro nos salve, não estamos enxergando a pessoa como ela é, mas como queremos que ela seja. Idealizamos. Colocamos sobre ela o peso de nos resgatar de tudo o que não conseguimos resolver sozinhos. E essa idealização pode parecer romântica no início, mas com o tempo se revela exaustiva, tanto para quem espera quanto para quem é esperado. Essa ilusão nasce da carência não reconhecida. Quando alguém aparece e nos dá atenção, sentimos um alívio imediato, como se finalmente tivéssemos sido vistos. A presença da pessoa parece acalmar a ansiedade, aliviar a solidão, trazer um pouco de paz. Mas quando essa relação se torna a única fonte de estabilidade emocional, ela deixa de ser uma escolha e vira uma necessidade. E tudo que nasce da necessidade está contaminado pelo medo de perder. Esse tipo de vínculo alimenta comportamentos de apego excessivo, controle, ciúme e insegurança. Não porque a pessoa nos faz mal diretamente, mas porque colocamos nela a função de sustentar partes nossas que ainda não aprendemos a acolher. E quando ela falha, porque vai falhar, como todo ser humano falha, a dor que sentimos é desproporcional. Não estamos apenas reagindo ao presente, estamos revivendo as feridas do passado. Jung dizia que ninguém pode nos salvar de nós mesmos. E isso não é um castigo, é uma libertação. Porque quando entendemos que o outro não tem obrigação de curar nossas dores, começamos a nos responsabilizar por elas. O amor deixa de ser um remédio mágico e passa a ser um encontro entre
Duas pessoas inteiras que sabem que nenhuma relação pode preencher o que só o autoconhecimento pode revelar. A cura emocional não acontece quando encontramos alguém que nos ama perfeitamente. Ela acontece quando paramos de buscar no outro a resposta que está dentro de nós. O amor verdadeiro começa no momento em que conseguimos ficar sozinhos sem nos sentir vazios. Quando conseguimos dizer, eu me basto, e por isso escolho estar com você. Não porque preciso, mas porque quero compartilhar o que já encontrei em mim. Isso muda tudo. Porque o amor que nasce da falta é ansioso, possessivo e cheio de expectativas. Já o amor que nasce da presença é leve, fluido e respeitoso. Ele não vem para tapar buracos, mas para acompanhar processos. Ele não exige perfeição, mas pede verdade. E essa verdade começa quando tiramos o outro do pedestal e o enxergamos como ele é, humano, falho, incompleto, como todos nós. Romper com a ilusão do amor como salvação não significa abandonar o amor. Significa libertá-lo, permitir que ele aconteça de forma mais consciente, mais adulta, mais real. Quando deixamos de esperar que alguém venha nos salvar, começamos a descobrir um tipo de amor que não prende, não sufoca, não adoece. Um amor que não é fuga, mas caminho. Muito do que buscamos no amor não parte do nosso eu adulto, mas da criança interior que habita em nós. Essa criança, marcada por experiências de abandono, rejeição ou negligência, ainda carrega dentro de si necessidades emocionais não atendidas. Quando entramos em uma relação afetiva sem ter olhado para essa parte ferida, corremos o risco de transformar o outro em um substituto emocional, alguém que terá inconscientemente a função de dar o amor que faltou lá. Atrás, Carl Jung nos ensinou que o inconsciente age o tempo todo, moldando escolhas, vínculos e repetições. E uma das repetições mais comuns é essa, a de buscar no presente aquilo que não foi vivido no passado. A pessoa com quem nos relacionamos passa a carregar o peso de uma ausência antiga. Esperamos que ela nos prove, de novo e de novo, que não vai nos abandonar, que vai nos ouvir, que vai nos escolher. Mas nenhuma relação sobrevive quando precisa suprir continuamente uma dor que nem sequer nasceu nela. A criança interior carente não quer um parceiro, ela quer um cuidador. E quando alguém assume esse papel, a dinâmica do relacionamento se desequilibra. Um passa a esperar, o outro a carregar. Um sente que nunca é suficiente, o outro se sente constantemente cobrado. Essa troca não é consciente, mas profundamente sentida. E por mais que exista afeto, não há leveza, porque o vínculo não se baseia na troca entre iguais, mas na tentativa de resolver uma ferida emocional profunda e antiga. Essa carência disfarçada de amor pode se manifestar de muitas formas. Na dificuldade em aceitar o não do outro, na sensação constante de insegurança, mesmo quando tudo parece bem, no medo paralisante de ser deixado, no excesso de mensagens, de pedidos de atenção, de necessidade de confirmação. Tudo isso não parte de uma maldade, parte de uma dor que ainda não foi acolhida. Por isso, curar a criança interior é essencial para viver relações mais saudáveis. Isso não significa eliminar completamente as inseguranças. Todos nós temos nossas fragilidades, mas significa aprender a reconhecer de onde elas vêm. Quando conseguimos diferenciar as dores da infância das questões do presente, ganhamos liberdade para agir de forma mais consciente. Passamos a assumir nossas emoções em vez de projetá-las. No outro, Jung dizia que nos tornamos completos quando integramos todas as partes de nós mesmos, inclusive as mais frágeis. A criança interior não precisa ser calada, nem ignorada. Ela precisa ser ouvida com amor. Quando a acolhemos, paramos de exigir que os outros façam por nós o que só nós podemos fazer. Criamos um espaço interno seguro. E é a partir desse espaço que conseguimos nos conectar com o outro sem a necessidade de nos anular ou controlar. O amor que nasce de um adulto em paz com sua criança interior é um amor mais inteiro. É quando deixamos de buscar a relação como uma forma de preencher o vazio e passamos a vivê-la como uma partilha. A dor que antes guiava nossas escolhas começa a dar lugar à consciência, e com isso, deixamos de nos perder no outro e começamos a nos encontrar juntos.
A dependência emocional não começa em uma relação. Ela é uma construção silenciosa que vem de muito antes. Geralmente, nasce em ambientes onde o amor foi condicionado, onde o afeto só era oferecido em troca de obediência, desempenho ou agradabilidade. A criança que cresceu nesse tipo de ambiente aprendeu que para ser amada, precisava se moldar, se calar, atender expectativas. E isso cria uma marca psíquica profunda. A crença de que o amor depende do que ela faz e não de quem ela é. Na vida adulta, essa marca se traduz em comportamentos que reforçam o ciclo da dependência. A pessoa passa a se anular para manter o outro por perto, tolera o que machuca, evita conflitos a qualquer custo, tem medo de se posicionar, sente culpa por expressar suas próprias necessidades, e quanto mais ela cede, mais se desconecta de si mesma. Essa desconexão gera angústia, e a angústia reforça a ideia de que o outro é necessário para que ela se sinta bem. Assim, o ciclo se fecha. O mais perigoso é que, quanto mais tempo essa dinâmica se repete, mais difícil é enxergar onde termina o afeto e onde começa a carência. A pessoa confunde apego com amor, controle com cuidado, submissão com entrega. E como há momentos em que o outro oferece validação, mesmo que sejam poucos, ela se apega a esses instantes como prova de que o vínculo vale a pena. Isso é o que Jung chamaria de ilusão afetiva, uma projeção construída em cima do desejo e não da realidade. Esse ciclo é alimentado por uma fantasia, a de que, se eu for melhor, se eu for mais compreensivo, se eu não reclamar, o outro vai mudar. Só que o que realmente muda nesse processo é a própria pessoa. Ela vai se encolhendo aos poucos, perdendo sua voz, sua identidade, sua energia. E mesmo assim, muitas vezes, ela continua ali, porque teme o vazio que pode vir com o fim do relacionamento. O medo da solidão é um dos motores mais potentes da dependência emocional. Mas o que poucas pessoas percebem é que a solidão mais dolorosa não é a de estar sem alguém, é a de estar com alguém e ainda assim se sentir só. Quando você não pode ser quem é, quando precisa esconder suas dores, quando sente que seu valor está sempre em julgamento, não há companhia que baste. O outro está ali, mas você não está consigo mesmo. A perpetuação desse ciclo tem muito a ver com a forma como a pessoa enxerga a si mesma. A autoestima é frágil, os limites são difusos e a sensação de merecimento é quase inexistente. A pessoa se convence de que precisa aceitar migalhas porque acredita, no fundo, que não merece mais do que isso. E essa crença, ainda que inconsciente, dita suas escolhas e seus silêncios. É ela que faz alguém voltar para uma relação que já machucou inúmeras vezes. É ela que transforma o afeto em sobrevivência emocional. Para Jung, a saída desse ciclo começa com a ampliação da consciência. É preciso se observar, questionar padrões, conectar os pontos entre passado e presente, perceber o que se repete e, principalmente, reconhecer que esse ciclo não é amor. É uma tentativa desesperada de proteger uma parte ferida que nunca se sentiu suficiente. Só quando essa dor é acolhida de forma honesta é que a pessoa pode começar a criar novas formas de se relacionar. Sair da dependência emocional não significa rejeitar o amor ou se tornar indiferente. Significa construir dentro de si uma base segura o suficiente para que o amor deixe de ser necessidade e se torne escolha. É isso que interrompe o ciclo, quando a relação não é mais um alívio para um vazio, mas um encontro entre dois seres que não precisam se completar, mas que se somam. A busca por ser escolhido não começa nos relacionamentos adultos, começa na infância. Quando uma criança precisa competir por atenção, quando é ignorada em suas necessidades emocionais, ou quando sente que precisa merecer o amor dos pais, ela internaliza a ideia de que o amor é algo que se conquista. E essa ideia se torna uma lente através da qual ela passa a enxergar todas as suas relações futuras. Muitas vezes, essa criança cresceu com a sensação de que precisava se destacar para ser vista. Talvez aprendeu que se não se comportasse perfeitamente, não seria amada, ou que, se expressasse suas emoções reais, seria rejeitada. Isso gera um tipo de carência que não desaparece com o tempo, apenas muda de forma. No adulto, ela se manifesta como o desejo compulsivo de ser escolhido por alguém, de ser validado, aceito, desejado. E mais do que isso,
de sentir que finalmente é importante o bastante para não ser deixado de lado. A necessidade de ser escolhido não é, em si, um problema. O que a torna destrutiva é quando essa necessidade vira um critério de valor pessoal. Quando a pessoa acredita que só será digna se for a primeira opção de alguém, ela entrega seu poder nas mãos do outro. O olhar do outro passa a definir quem ela é. E isso cria um vínculo frágil, desequilibrado, em que a rejeição deixa de ser apenas dolorosa e se torna insuportável, como se confirmasse uma ferida que sempre esteve aberta. Carl Jung explicava que o que buscamos fora de nós é, muitas vezes, um reflexo do que foi perdido internamente. E quando a infância foi marcada por ausências, silêncios e frustrações afetivas, o inconsciente passa a repetir em ciclos essas mesmas situações, não por crueldade, mas na esperança de que desta vez o desfecho seja diferente. A repetição se torna uma tentativa inconsciente de cura. Essa dinâmica explica por que tantas pessoas permanecem em relações onde se sentem desvalorizadas, invisíveis ou em segundo plano. A ferida de não ter sido escolhida lá atrás se reativa, e há uma parte dentro delas que acredita que, se insistirem o suficiente, finalmente serão vistas. Só que essa expectativa não se cumpre, e quanto mais o outro se afasta, mais a pessoa tenta se moldar, se provar, se tornar digna. Esse movimento constante de provar valor consome a energia vital e aprofunda a desconexão com o próprio eu. Por trás dessa necessidade de ser escolhido, existe uma criança ferida que só queria ser amada sem precisar fazer esforço, que só queria ser acolhida por existir e não por cumprir expectativas. Quando essa criança interior não é ouvida, ela segue dirigindo os relacionamentos da vida adulta, mesmo que de forma invisível. E enquanto essa parte ferida estiver no comando, toda relação amorosa será carregada de medo, insegurança e dependência. O adulto que vive nessa dinâmica passa a se contentar com migalhas, acha que pequenos gestos de atenção são o suficiente, se ilude com promessas vazias, justifica comportamentos abusivos e, acima de tudo, tem medo de perder, mesmo quando o que tem não lhe faz bem. Porque para ele ser rejeitado não é apenas o fim de uma relação, é a confirmação de uma crença antiga. Eu não sou suficiente para ser amado. Esse é o ponto em que a consciência precisa entrar. Jung diria que tudo aquilo que não se torna consciente retorna como destino. Ou seja, enquanto a pessoa não identifica essa ferida, ela continuará se colocando em situações que a façam sentir exatamente o que sempre sentiu. Não por escolha racional, mas porque é nisso que seu inconsciente acredita ser o amor. Resgatar essa criança interior não é um processo imediato. Exige presença, escuta e um novo tipo de relacionamento, não com o outro, mas consigo mesmo. Um relacionamento onde não seja mais preciso ser escolhido por ninguém para se sentir digno, onde o próprio valor não dependa de reconhecimento externo. E a partir daí, os vínculos começam a mudar, porque quando a pessoa para de buscar amor como compensação, ela começa a se abrir para relações construídas na verdade e não na carência. Muitas vezes, confundimos intensidade com profundidade. Sentimos algo forte por alguém e assumimos que isso é conexão. Mas nem toda intensidade emocional vem de um lugar saudável. Algumas nascem do medo de ficar só, da necessidade de preencher vazios antigos, de projetar no outro aquilo que ainda não conseguimos reconhecer em nós mesmos. A conexão genuína é silenciosa, fluida. Acontece quando duas pessoas compartilham a vida sem precisar provar nada uma à outra. É uma troca que não depende de controle, posse ou validação constante. É estar com alguém e, ao mesmo tempo, sentir-se inteiro. Não é ausência de conflito, mas presença de verdade. A pessoa não se anula, não se apega por desespero, não confunde atenção com afeto. Ela se permite ser quem é e deixa o outro ser também. Já o apego emocional surge de uma ferida. É uma tentativa de garantir que o outro não vá embora, não se afaste, não ame mais alguém. Vem de uma insegurança internalizada. A crença de que, se o outro se for, algo dentro de mim desmorona. Por isso, o apego não quer só a presença do outro, ele quer controle. Precisa de respostas rápidas, de sinais constantes, de garantias que, no fundo,
nunca existem de verdade. Carl Jung nos alertava sobre os vínculos inconscientes. Quando nos ligamos a alguém por carência, estamos menos conectados à pessoa e mais ao papel que ela representa para o nosso inconsciente. Ela se torna símbolo de algo que queremos desesperadamente acessar: segurança, reconhecimento, pertencimento. Mas quando esse papel se desfaz, o vínculo também se quebra, e a dor que vem depois revela que não estávamos realmente em relação com o outro, mas sim com a nossa própria falta. É nesse ponto que muitas relações se tornam fonte de sofrimento. A pessoa começa a viver em função do outro, a se moldar para não ser rejeitada, a aceitar migalhas com medo de perder o pouco que tem. Toda conversa vira um campo de tensão, todo silêncio vira ameaça, todo distanciamento vira rejeição. Isso não é amor, é apego disfarçado de conexão. E o problema do apego é que ele nos afasta de nós mesmos. Quanto mais nos entregamos à ansiedade de manter o outro por perto, mais nos desconectamos da nossa verdade. Começamos a viver pela reação do outro, pelo humor do outro, pelo olhar do outro. Perdemos o centro. E quando o centro se perde, qualquer instabilidade vira colapso. A conexão genuína, por outro lado, não exige esse esforço constante. Ela acontece quando há espaço para a autonomia, para a escuta real, para o silêncio confortável. A presença do outro é bem-vinda, mas não é condição de sobrevivência emocional. A pessoa não precisa ocupar todos os espaços para que você se sinta inteiro. Ela soma, mas não completa. Ela compartilha, mas não carrega. Quando estamos presos no apego, não conseguimos ver o outro como ele é, só como queremos que ele seja. Criamos expectativas, idealizamos comportamentos, interpretamos sinais a partir da insegurança, não da clareza. E quando essas expectativas não são atendidas, vem a frustração, a mágoa, o ressentimento. E, mais uma vez, reforça-se a crença de que o problema está no outro, quando muitas vezes está na raiz não resolvida que nos prende a padrões afetivos repetitivos. A saída começa com um olhar mais honesto, não para o outro, mas para si. Perguntar-se com sinceridade: essa relação está baseada em liberdade ou em medo? Estou aqui porque escolho, ou porque tenho medo de ficar só? Quando estou longe dessa pessoa, me sinto em paz ou em pânico? Essas perguntas não são simples, mas revelam com clareza se há uma conexão de verdade ou se estamos presos a uma dependência emocional. Jung dizia que o amor verdadeiro só pode existir entre duas pessoas que já aprenderam a ficar bem sozinhas. Porque só quem se conhece profundamente pode oferecer presença sem peso, cuidado sem sufocar, amor sem cobrança. É esse tipo de vínculo que transforma, que cura, que sustenta. Não aquele que prende, mas o que liberta. Romper com os padrões de carência afetiva não é sobre se tornar frio, distante ou indiferente. É, na verdade, sobre aprender a amar de um lugar mais inteiro, onde o vínculo nasce do desejo de compartilhar e não da urgência de preencher um vazio. Depois de tanto tempo confuso entre o que é amor e o que é apego, começa a surgir uma consciência nova, a de que é possível se relacionar sem se perder, sem mendigar atenção, sem depender do outro para se sentir válido. O primeiro passo é perceber como esses padrões foram construídos. Muitos deles se formaram nos primeiros anos de vida, quando aprendemos a associar amor com ausência, afeto com esforço, presença com merecimento. Se os vínculos da infância foram instáveis, é comum que o adulto busque relacionamentos nos quais precise provar o tempo todo que é digno de ser amado. A carência então se disfarça de romantismo, mas no fundo é uma criança ferida tentando ser vista. Romper esse ciclo exige coragem. A coragem de ficar consigo mesmo quando tudo em você quer correr para o outro. A coragem de não responder aquela mensagem imediatamente só por medo de ser esquecido. A coragem de dizer o que sente sem implorar por reciprocidade. A coragem de assumir que tem medo, mas que não vai mais deixar esse medo comandar suas escolhas. É também um processo de presença. Observar-se com mais atenção. Notar quando o coração acelera, não de emoção, mas de insegurança. Quando as mensagens se tornam um teste, quando o silêncio do outro vira um abismo, quando um elogio define seu valor por dias.
Esses são sinais de que ainda existe uma parte sua que está mendigando afeto. E não se trata de se culpar por isso, mas de acolher essa parte, dar a ela o que ela tanto busca: segurança, afeto, escuta. Carl Jung falava sobre o processo de individuação como o caminho mais profundo de cura e liberdade interior. Ele não acontece de um dia para o outro. É uma jornada longa, feita de pequenas escolhas, de rupturas internas silenciosas, de dizer não ao que parece amor, mas que dói mais do que cura. E essa jornada só começa quando paramos de esperar que o outro nos salve e começamos a nos tornar responsáveis por nós mesmos. Cultivar um amor mais consciente é parar de projetar no outro aquilo que você ainda não quis olhar em si. É perceber que ninguém vai chegar com a missão de te completar, que amor não é fusão, é encontro, que o outro não é espelho para você se admirar, nem bengala para você se apoiar. Ele é presença, e presença só se sustenta quando existe espaço. Espaço para respirar, para sentir, para crescer. A partir daí, você começa a criar novos padrões, a se aproximar de pessoas que não alimentam suas feridas, mas que respeitam seus limites, a dizer: isso não me faz bem, sem medo de perder, a escutar a própria intuição com mais clareza, a não se deixar guiar mais pelo medo da perda, mas pelo desejo genuíno de se relacionar com alguém que também tenha feito o trabalho interno de se olhar com profundidade. Esse novo jeito de amar não é perfeito. Ele ainda pode doer, ainda pode provocar inseguranças, ainda pode ativar medos antigos, mas é um amor que vem acompanhado de consciência, e a consciência muda tudo, porque ela impede que você volte para os mesmos lugares de sempre, porque ela te dá escolha, e escolher é poder. Poder de dizer não a relações que drenam sua energia, poder de ficar só quando for necessário, poder de se abrir quando o coração estiver pronto, e não carente. A carência disfarçada de amor te prende. O amor consciente te liberta. E essa liberdade começa quando você decide não aceitar menos do que merece. Não como exigência ao outro, mas como compromisso com você mesmo. Porque quanto mais você se conhece, mais difícil será aceitar migalhas. E quando você se trata com dignidade, tudo ao seu redor começa a refletir esse novo valor. A cura começa aí, e a transformação também.